Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa A Hora do Trabalhador. Hoje é sexta-feira, dia 9 de junho. Está aqui comigo o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação, Arthur Bueno de Camargo. Arthur Bueno, que veio aqui falar com a gente sobre o périplo que ele realiza de acompanhamento das reformas, né? A reforma trabalhista, a reforma previdenciária. O Arthur, à frente da Confederação, fica bastante tempo em Brasília, no combate lá, junto ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e mesmo ao Supremo Tribunal Federal, para tentar impedir que essas medidas que lesam tanto os trabalhadores, que retiram tantos direitos, sejam aprovadas nesse momento, né, Arthur? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer enorme poder estar aqui mais uma vez, André, batendo esse papo aqui, trazendo informações dessa parafernália de coisas que estão acontecendo nesse momento. Sim. E, como você disse, né, não só colocando em risco os direitos dos trabalhadores, mas também proporcionando aí a possibilidade de um conflito que possa realmente haver entre trabalhadores e empresários, se essa reforma trabalhista realmente for viabilizada, né? Sim, e é em meio a uma briga também política, né? A gente tá vendo a votação, conversava com o Arthur um pouco antes do programa, a respeito da votação da questão da chapa, abuso de poder econômico por parte da chapa Dilma Temer, e a turbulência é geral, um governo fragilizado. E a gente pensava assim, eu mesmo pensava antes de ouvir e ver na televisão e no rádio, de ouvir a gravação do papo do Temer com o Joesley, né? O bicho está pegando, a Polícia Federal está batendo, e então eles pararam de se conversar, né? Eu acho que acabou a maracutaia, pelo menos por um momento. Eles pararam de articular nas sombras. Quer dizer, a Operação Lava Jato chegando, os caras ficaram com medo, né? E parou nada, né? Parou nada. E eu estava conversando com o Arthur um pouco também sobre a dificuldade que é de você tentar convencer um parlamentar das suas posições, as posições dos trabalhadores, e saber que aquele cara foi comprado ontem, né? Essa prática desse, vamos dizer assim, essa corrupção aí por cargos, por dinheiro mesmo, por verbas, ela continua. Como lutar contra isso, Arthur? Exatamente, André. Eu posso dizer porque eu estive lá, inclusive, na Comissão de Assuntos Econômicos, na última terça-feira, dia 6, quando foi votado, né, a reforma trabalhista nessa comissão. Cheguei lá por volta das 10 horas da manhã, fiquei lá até 7 horas da noite, lá dentro na comissão, tentando conversar com os senadores, né, que a gente sabia que eles tinham um posicionamento realmente favorável à aprovação da reforma trabalhista. E é incrível, André, né, a você, a todos os que estão nos ouvindo, eles não têm argumento, eles não têm moral para defender a reforma trabalhista. E com todos que eu tive a possibilidade de conversar, para colocar a eles de que nós não somos contra a reforma, o que nós somos contra a forma que está sendo encaminhado essa reforma, sem uma discussão aprofundada, sem uma análise mais profundo, com as consequências que trarão essas reformas que estão sendo propostas. Infelizmente, eles não contestam, mas na hora da votação perdemos por 14-11. 14 senadores votaram a favor da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. E 11 votaram contra. E foi utilizado todos os argumentos possíveis, não só por nós que somos realmente representantes dos trabalhadores, mas também por aqueles 11 senadores e senadoras que lá estavam, inclusive, contra essa reforma. Todos os argumentos utilizados. E por incrível que pareça, nenhum senador ou nenhuma senadora que votaram
a favor da reforma trabalhista tiveram coragem de defender na comissão essa reforma trabalhista, mas na votação votaram a favor. Que coisa horrível para um parlamentar, né, que vive da defesa de ideias, de posições, né, de representação. Quer dizer, a posição dele está fechada lá naquela salinha onde ele entrou e conversou com não sei quem, e aí ele até ouve o dirigente sindical, ouve o representante dos trabalhadores. É verdade, você pode contar um senador com quem você conversou? O José Serra, por exemplo. Teve essa postura. Vou citar aqui o José Serra, que ouviu com muita atenção e tal, só que depois ele respondeu o seguinte: eu vou votar com o partido. Né? Essa foi a resposta. Brincadeira. E aí você não tem realmente o que fazer ali, né, certo? É um parlamentar que deveria ter a mínima consciência, né? Agora sim, André, todos nós sabemos de que essa votação na Comissão de Assuntos Econômicos foi votada dia 6, agora está previsto, né, para na próxima terça-feira a leitura, né? A leitura na Comissão de Assuntos Sociais. E aí deve ser votado, inclusive, no dia 20, Sim. essa na Comissão de Assuntos Sociais. E está previsto para depois, no dia 25, a votação ir para a Comissão de Constituição e Justiça. E aí, por volta talvez do dia 3, 4 de julho, né? Isso realmente deve ir para o plenário. Nós ainda acreditamos da possibilidade de revertermos esse quadro, né? Eu tenho aqui a matéria do UOL, um pouco mais, num certo sentido, pessimista do que você está dizendo, acreditando que a votação em plenário seria no dia 28. Eles querem celeridade, né? As fontes ouvidas pela UOL aqui devem ser... aliás, uma delas é o Romero Jucá, líder do governo, e diz que a votação na CCJ vai ser muito rápida. Porém, o movimento sindical fincou posição e ainda até o fim permanece. E é importante dizer que na CCJ quem vai estar realmente presidindo é o Renan Calheiro, né? E o Renan Calheiro, claro, não por convicção, mas até por interesse. Intriga, com o Michel Temer, ele está realmente contra a reforma. Então é possível que ele vai ter realmente algumas condições, alguma esperança de que na Comissão de Constituição e Justiça a gente possa realmente reverter esse quadro. Porque se nós tivermos o empate lá, aí ele vota pelo desempate. E aí nós podemos realmente criar uma situação um pouco mais difícil para a viabilização dessa reforma trabalhista. E depois nós temos o plenário, que nós vamos continuar trabalhando nisso, né, André? Eu acho que o movimento sindical não pode parar e eu acho que o trabalho ele não pode ser restrito à questão da reforma trabalhista. É importante que nós trabalhamos focado para a rejeição da reforma trabalhista? Sim. Mas tem que ter também um trabalho voltado para a denúncia desses parlamentares que estão contra a mais de 80% da população que é contra essa reforma trabalhista. Então, eles que estão lá para representar o povo, eles não estão ouvindo o povo, não estão atendendo o clamor, né, da sociedade brasileira. Então, isso é importante a gente poder realmente estar levando isso ao conhecimento de toda a sociedade brasileira, para que nós possamos realmente, quem sabe, em 2018, ter uma composição de Congresso diferente dessa que está aí. Que seja, né, um momento de mudança. A própria Operação Lava Jato, ela tem esse fito, né, tem esse objetivo, desvendando essas ligações. Se pergunta, né, por que isso? Por que um político está tão fechado, com uma posição tão fechada por acordos espúrios nesse momento? É a forma como ele foi eleito. Quem é esse cara, né? Exatamente. Como esse cara chegou ali? Que a Operação Lava Jato desvende essa engrenagem e limpe, né, esse processo, né? Sem dúvida, André. E aí a importância que tem da sociedade estar acompanhando, né, participando ativamente, né, assistindo, ouvindo aquilo que está acontecendo em nosso país, né? Nós estamos com um presidente da República que mente descaradamente. Quer dizer, de repente ele pega um jatinho, né, vai junto com sua esposa, pega esse jatinho
embarca em São Paulo, desembarca na Bahia, esse jatinho volta, traz ele de volta para Brasília, deixa ele em Brasília, dali alguns dias vai buscar a sua esposa, né? Nossa. E aí traz a sua esposa para Brasília, e aí ele não paga nada desse transporte, André, né? Já aconteceu com você assim, de você pegar, não paga nada desse Nunca transporte, me pagaram nada, assim. E depois, olha, eu não peguei nenhum transporte particular. Não sabia não que sabia. Era particular. Depois ele disse que foi conversar com a senhora Marcela, né, esposa dele. Ela falou, não, nós pegamos aí um jatinho aí particular. Mas segundo ele não sabia que era da JBS, né? Eu, por mim, o Michel Temer não está enxergando direito, mesmo porque dá para ver claramente que no jatinho da JBS tem lá a sigla JBS, né? Agora, André, vergonha, né? André, peraí, como é que você faz um transporte desse gratuitamente e não procura saber de quem? Peraí, quem é que está me transportando? Ora, vergonhoso. É lamentável. Então você tem um presidente dessa natureza, né, mente descaradamente. Aí você tem do outro lado uma composição do Congresso também corrompida, comprada, né, por cargos públicos e etc e tal, né, que acaba realmente apoiando. E aí nós temos um Supremo, quer dizer, nós temos aí agora a votação no STE, né? Isso. Certo? No Supremo. TSE. No TSE, né? No Tribunal Superior Eleitoral, que também estamos aí assistindo um negócio horroroso, né? Tentando buscar argumentos para justificar um voto, né, contra a cassação da chapa Dilma Temer. Espero que ainda há tempo, né? Espero que realmente seja iluminada a cabeça dessa maioria desses ministros e que possam realmente, pelo menos, tirar esse presidente, que está uma vergonha. A sociedade brasileira não merece isso, André. Sociedade brasileira que trabalha, que constrói a riqueza desse país, ter um presidente da República mentiroso, né? E ter um Congresso Nacional corrupto. Quer dizer, vamos pelo menos mudar isso, né, dar uma demonstração. Eu acho que é o momento desses ministros realmente dar pelo menos um exemplo. Não vamos permitir que continue mais esse presidente. Tá, não dá para fazer eleição direta, seria o ideal, né? E nós estamos brigando para isso, mas pelo menos não permitir que um presidente que não tem moral, vamos chamar assim, né, certo? E nenhuma condição de governar um país ainda se continua no poder. Aquela mala, o pessoal diz que o Rocha Loures, né, o ex-assessor dele, ex-deputado, flagrado correndo com uma mala, ainda se questionava. Eu ouvi o advogado de defesa questionando a prisão dele. Pô, o cara filmado correndo com aquela mala. E de quem que é aquela mala, né? É impossível, Michel Temer, com todas as informações coletadas, é impossível, como você disse, permanecer no cargo em termos de moral, de ética. Né? Sem dúvida. E eu disse isso daqui no último sábado, André, e eu vou repetir aqui, que eu acho que é importante a população realmente refletir um pouco sobre isso. Dia desse, um amigo meu me procurou e falou, Arthur, poxa, o Banco do Brasil está me chamando, né? E eu não sei por quê. E estou indo lá. E ele foi no Banco do Brasil, na volta ele passou e comentou comigo, André. Ele falou assim, sabe o que é, Arthur? Eu requeri minha aposentadoria e demorou um grande período para sair minha aposentadoria, certo? E aí o que ocorre? Prevalece a data do protocolo do requerimento. Então ele recebeu um atrasado, né? Como ele tinha uma movimentação de conta nunca acima de R$2.000, e aí ele recebeu R$10.000 pelo atrasado, da onde como que você conseguiu esse dinheiro? Né? E aí a pergunta que não quer calar, esse dinheiro dessas malas, R$500.000, peraí, ela saiu de algum lugar, André. É brincadeira. Aonde estava esse dinheiro? Estava no banco? Como é que esse dinheiro saiu e ninguém chamou essa gente para falar, opa, peraí,
Esse dinheiro aí que vocês estão tirando está indo para onde? Qual é a fonte? Qual é o destino dele? Isso nos leva à discussão sobre anistia de Caixa 2, né? Exatamente. Quando eles falam isso, Caixa 2 não é crime, é coisa que se faz mesmo na campanha, né? Por que se faz isso? Pois é. Agora, quer dizer, as instituições financeiras, eu acho que tem que ir a fundo isso. Porque não é possível. Como é que você... André, se você for tirar, né? Nós não temos uma quantidade dessa, mas vamos supor 10, 15 mil reais. Se você for no banco tirar, você tem que justificar. Né? Você tem que justificar no banco. É uma burocracia para nós. E agora para essa gente tem essa facilidade. Eu acho que essa investigação tem que ir mais a fundo. Eu não posso entender de que o setor financeiro não tenha internamente algum envolvimento com tudo isso. Porque esse dinheiro tem que ter vindo de algum setor financeiro. Ele saiu de algum banco, certo? E como é que saiu, né? E qual era o destino? Mesmo que se tenha criado setores específicos dentro das construtoras e da própria JBS, setor de propina, né? Mas a movimentação, eles não fabricavam dinheiro, né? A não ser que tenha aí uma máquina. Não, aí também, né, seria o cúmulo. E a coisa da reforma trabalhista alcançou um absurdo, a gente já falou sobre isso durante a semana, mas aproveitando a presença do Arthur Bueno aqui, que é quando o relator, o Ricardo Ferraço, ele sugere que ela seja aprovada do jeito que veio e depois o Temer... a recomendação. Ele que vete o que ele achar mais negativo e mais radical. Incrível, porque o Temer está na corda bamba. O Arthur Bueno Júnior perguntou, quem que seria o presidente a vetar esses itens? É o Temer ou é o Rodrigo Maia? Quem que vai ser? Quem que vai estar lá, né? Quem vai ser? Exatamente, André. Não, e assim, né? Eu fico realmente indignado com isso, né? Eu acredito que a maioria da sociedade também fica indignado com isso, porque como que pode um parlamentar, né? Que foi eleito para ter autonomia das suas decisões, né? E ele admite que a reforma trabalhista realmente não pode ser aprovada do jeito que está. Mas, entretanto, atendendo, né, o pedido do presidente da República e também de outros que devem ter grandes interesses, né, o setor econômico e financeiro, né, não só nacional como internacional, que tem interesse na aprovação dessa reforma trabalhista, ele mesmo entendendo que ela é prejudicial, não é realmente viável ser aprovado do jeito que está, mas, entretanto, ele atendendo esses grupos, ele vai votar a favor e aí faz uma recomendação para que o presidente da República, que também, como muito bem você disse, André, não sabemos quem vai estar lá, vete alguns itens dessa reforma. Só para não... olha, foi rejeitado já, até na última terça-feira, 250 emendas apresentadas, nenhuma delas foram aceitas. Operação abafa. Operação manda ver, né? Exatamente. Por quê? Porque, claro, se for aceito uma emenda... Volta para a Câmara. Volta para a Câmara, que seria o ideal. Claro. Eu disse isso, inclusive, para os senadores, na última terça-feira, lá na Comissão de Assuntos Econômicos. Olha, nem estamos dizendo aqui para que seja extinto essa reforma. Mas, pelo menos, vamos admitir, né, que seja uma emenda, para dar tempo para a gente aprofundar mais nessa discussão. André, menos de 30 dias na Câmara dos Deputados, na tramitação e nas audiências públicas, foram aprovados mais de 117 itens da reforma. É impossível. Ali deputado votou sem saber no que estava votando. Sem olhar, me desculpe até o Miguel Lombardi, que votou inclusive, e outros deputados. É impossível. Olha, itens complexos, até para o pessoal do movimento sindical estava difícil interpretar. Estava de batelada, né? Não, a gente, André, que está aí no dia a dia, né, vivenciando, acompanhando, eu participei já de 8
8 sessões de audiências públicas para discutir tanto a reforma trabalhista como a previdenciária. E eu confesso aqui, eu não tenho realmente pleno conhecimento com profundidade. Ela é tão complexa, né, certo? Porque existem coisas, por exemplo, que você não... existem questões lá duvidosas, que elas não são claras. Parece que já é proposital, né, certo? E, na verdade, é colocado de uma forma que acaba permitindo tudo. A fazer tudo, é a mesma coisa. Aí vem o governo e diz o seguinte: nós não vamos tirar nenhum direito dos trabalhadores, certo? Nós não vamos tirar nenhum direito do empregado, não. Mas não vai tirar direito, certo? Diretamente, mas indiretamente sim, porque a partir do momento que essa reforma trabalhista permite um trabalhador que é empregado hoje, ele se tornar um trabalhador autônomo e prestar serviço permanentemente na empresa, ele tirou os direitos, porque o trabalhador autônomo, ele não tem direito no 13º, ele não tem direito em férias, certo? Ele não tem direito, quando ele for demitido, em receber 40% sobre o seu FGTS, ele não vai ter FGTS, ele vai ter que pagar previdência por conta dele. Está tirando todos os direitos, porque hoje não é permitido, pela lei não é permitido você contratar na sua empresa um trabalhador autônomo, prestar serviço permanente na produção da empresa. Essa reforma trabalhista vem permitir isso, sem se falar na terceirização, que pode terceirizar toda a empresa. Então você vai ter uma empresa com trabalhadores terceirizado e autônomo para prestar serviço na empresa. Você deixa de ter empregados na empresa. Se você deixa de ter empregados, você deixa de pagar os direitos trabalhistas para o empregado, porque você não tem empregado. E é o mesmo raciocínio da jornada de 12 horas. Hoje existe esse instrumento, mas a reforma ela generaliza, né? Ela permite que isso se torne regra, né? Não. Sem dúvida, a jornada de 12 por 36 em alguns casos hoje já existe, por exemplo, os vigias, né? Tem em portarias e tal que faz 12 por 36, né? Certo? Mas é exceção. Sim. Não, mas agora vira regra. Então imagina só, André, um trabalhador, eu vou dar um exemplo aqui da minha categoria, que é a alimentação. Um trabalhador, por exemplo, que trabalha na desossa de um frigorífico, né? Ele trabalha com 10 graus temperatura, certo? Com esforço repetitivo, uma produção imensa, porque ele tem que se adaptar à máquina. A máquina se coloca numa tal velocidade para produzir e ele tem que dar conta daquela máquina, certo? E aí você vai estender uma jornada de 12 horas e nós temos comprovadamente que a maioria dos acidentes de trabalho ocorre no final da jornada de trabalho com 8 horas de trabalho. E aí você vai fazer com 12 horas? Quer dizer, André, isso não é realmente racional. Isso não é racional, é uma irresponsabilidade. E eu quero aqui dizer a todos os ouvintes, André, acho que é oportuno, de que o nosso Fórum Sindical dos Trabalhadores, que agrega 19 confederações de trabalhadores, mais de 80 milhões de trabalhadores em nosso país, encaminhamos ofício para todas as representações patronais, para a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, para a CNC, Confederação Nacional do Comércio, para a CNF, que representa os financeiros, certo? E pedindo para eles uma reunião urgente, que nós queremos colocar para eles a gravidade disso, o que isso realmente vai trazer com consequência. Por quê? Porque a partir do momento que você enfraquece uma representação e você fortalece outra representação, vai ter conflito, porque o trabalhador não vai realmente suportar essa situação, esse trabalho intermitente. Quer dizer, o trabalhador ficar à disposição da empresa... Eu acho que esse é o pior item da reforma. Pois é, André. É um absurdo. E é o que as pessoas mais estão com dificuldade de entender, a nocividade disso aí. Exatamente. Então é preciso que os ouvintes entendam o seguinte: esse trabalho intermitente, que parece ser um nome, né, intermitente, significa o seguinte: você vai ficar lá na sua casa, o empregador precisa de você hoje 2 horas. Você vai lá e trabalha 2 horas, vai ganhar 2 horas que você trabalhou, certo? E se o empregador não precisar de você amanhã, ele não te chama. Ele não te chama e você não ganha nada naquele dia, tá? Como se naquele dia você não precisasse comer,
não precisasse pagar os impostos, não precisasse se vestir, não precisasse comprar remédio, né? Então, André, isso é o absurdo do absurdo. Coloca, assim, o risco do mercado na costa do trabalhador, esse risco e essa circunstância da produção, a circunstância do empregador, do empresário, né? Sem dúvida, André. O lucro não vem pro Claro, e outra empregado. coisa, isso não gera emprego, isso gera miséria, isso gera precarização nas condições de trabalho, não gera nenhum emprego, absolutamente não gera nenhum emprego, certo? Então, é isso que está posto aí, e é contra isso que nós estamos chamando toda a classe trabalhadora, toda a população, para que a gente realmente resista a essa reforma trabalhista. Não podemos permitir que ela realmente seja viabilizada, André. Beleza, Arthur, estamos chegando próximo do final, vamos falar da CPI, da reforma da Previdência. Agora, outra reforma, como é que está a composição dessa CPI? Olha, André, já está na 4ª audiência pública dessa CPI, da Previdência Social, e na última audiência eu não participei, que eu tinha um compromisso, até tinha sido realmente convidado, mas eu acabei não indo, que foi na última terça-feira. E esta audiência aconteceu uma coisa inédita, e nós estamos pedindo investigação, inclusive, porque a JBS aparece nos devedores da Previdência como a 2ª maior devedora da Previdência Social. 1,8 bilhões de reais. Exatamente. E por incrível que pareça, André, o representante da JBS, que estava nessa audiência pública da CPI da Previdência, apresentou lá uma certidão negativa da Previdência. E agora, inclusive, agora eu nem estou sendo chamado, estou já convocado, cara. Sério, convocado para uma audiência que vai ter no dia 14, quarta-feira, lá na comissão do Senado. Eu vou estar, inclusive, participando, e aonde nós estamos, inclusive, eu estou levando um requerimento, uma investigação. Nossa, se esse documento tiver qualquer chancela de um simples funcionário de 9º escalão, isso é o maior escândalo da República, porque uma dívida de 1,8 bilhões desaparecer... Assim, do dia para a noite? Nossa. Não, e quem realmente está apresentando essa dívida é a própria Previdência Social. Está realmente, certo, no site da própria Previdência Social. E aí aparece um cidadão representando a JBS, dizendo, olha, está aqui a certidão negativa, nós não devemos nada para a Previdência Social. Tem que ser investigado. Agora, nós vamos trabalhar em cima disso e vamos pedir investigação, auditoria, porque tem que ter alguma coisa por trás disso. Não é possível, André, não é possível, certo? Então, na próxima quarta-feira, dia 14, véspera de feriado, né, eu estarei nessa comissão e nós vamos estar cobrando investigação em cima dessa certidão negativa conseguida pela JBS. Botar as claras, porque é um benefício estranho de um indivíduo que podia se reunir com o presidente às 11 horas da noite no Palácio do Jaburu. Quer dizer, um indivíduo que tem que ser, que é o dono, né, o tal do Joesley Batista, tem que ser investigado se ele recebeu essa facilidade, sim. Porque poder para isso ele tinha. Se aconteceu, é o maior escândalo que se tem notícias aí na República. Arthur Bueno de Camargo, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço, André, agradeço por essa oportunidade. Um grande abraço a você e todos os ouvintes. Estarei sempre realmente que for chamado aqui para que a gente possa estar batendo esse papo e transmitindo aí aquilo que a gente tem buscado, conhecimento e que é preciso realmente fazer essa luta do dia a dia. Amanhã tem programa Hora do Trabalhador especial, tem rodízio da Churrascaria Guaíba, sorteio, tem o Dito Barbosa, tem o advogado Jefferson Silmelman, especialista em aposentadoria, você vai fazer perguntas para ele no ar, e tem o Arthur Bueno Júnior, presidente do Sindicato da Alimentação de Limeira. Começa às 11 horas, hein, gente? Tchau!